Olá, começa agora mais um Frente a Frente. E hoje eu recebo aqui no programa o advogado, jornalista, radialista Regis Cavalcante. Atualmente, Regis atua como professor doutor da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, e é presidente regional e dirigente nacional do PPS, o Partido Popular Socialista. O partido que tem representação na Assembleia Legislativa e pretendia, com a candidatura de Regis, ter mais uma representação na Câmara Federal. Apesar de não ter conquistado o mandato de deputado federal, Regis fez, na minha opinião, uma bela campanha, não é? Sem ódio nem medo, como ele próprio diz. Portanto, eu agradeço antecipadamente ao professor Regis Cavalcante e a pergunta inicial é essa. Como foi a evolução do PPS nessas eleições? Pode-se dizer que o partido saiu fortalecido? Olha, Gorete, nós saímos, primeiro, agradecer, né, mais uma vez aqui, eu acho que a TV Assembleia cumpre um papel muito importante, falta muito na TV alagoana programas com esse perfil que vocês realizam. A TV aberta tinha que insistir mais nisso, afinal, nós precisamos de acelerar esse debate político e, por os mais variados motivos que nós estamos vivendo na sociedade, e este momento eleitoral é exemplar nesse sentido. Então, quanto mais aprofundar a política, hoje você vem observando, todo mundo está falando isso, na igreja, na escola, né, na família. Aliás, está sendo, inclusive, pelo assodamento, até motivo de perdas de amizades, que é um absurdo, mas tem acontecido. Então, o programa de debate, o programa de entrevistas que vocês maravilhosamente realizam aqui é um fator importante e a Assembleia cumpre um papel para a sociedade nesse sentido. Primeiro, eu faço questão de registrar nisso, porque é muito bom para o Estado de Alagoas. Segundo, em cima da sua resposta, o PPS é um partido que tem quase 100 anos, se considerar a história do partido como um todo, nós temos quase um século de existência. E nós fizemos aquilo que é chamado no jargão político um aggiornamento, uma mudança de posicionamento a partir dos anos 90. Em 92, nós que éramos o antigo Partidão, passamos a ser o PPS, que lá no Teatro Zácaro, em São Paulo, em 1992, nós pretendíamos instituir no país, dentro da experiência, dos erros e acertos do velho Partidão, estabelecer um novo momento para um final de era, de mudanças profundas que já aconteciam no mundo. Isso é na década de 90. Então, o PPS, que se pretendia ser uma formação política de uma esquerda democrática, como vem tentando fazer nesse sentido, foi para um congresso onde desembocou, ao final das posições, dois nomes, que era o PED, Partido da Esquerda Democrática, e o Partido Popular Socialista, que era uma vertente liderada pelo o nosso querido Oscar Niemeyer. Não era qualquer um, era um arquiteto que tinha um renome mundial, tinha uma presença e uma história política no partido e também profissional como cidadão, como arquiteto, né, famoso, que edificou Brasília. Então, havia um peso muito grande da corrente ligada ao Oscar Niemeyer, que queria manter a posição do velho partido, dos símbolos. E havia uma corrente que achava que precisava fazer essa reformulação, de uma visão de que não era mais aquela do partido único, de que teria que se estabelecer programas e visões dentro de um modo da visão mais democrática possível de condução na sociedade do posicionamento de partidos políticos. Então, nós perdemos, até porque eu votei no PED, não é? Nós perdemos e
a corrente estabeleceu, foi vencedora com o nome do PPS, e nós encaramos a decisão da maioria, porque senão também não seríamos democráticos. O senhor... Então o PPS veio até hoje nessa construção, vem num esforço enorme para estabelecer essa nova visão no campo da esquerda, até porque foi uma visão muito antes da queda do Muro de Berlim. Olha que foi já uma percepção do que estaria para ocorrer no mundo. E o PPS chega a 2018 participando efetivamente da vida política brasileira e sai dessas eleições vencendo, superando a cláusula de barreira, que não foi fácil. Dentro dessa conjuntura, desse cenário competitivo, assim, não é? Olha, um esforço enorme para um partido que tem muito formação de quadros, uma visão de discutir amplamente as questões no país, de ter passado, inclusive, esse período todo remando contra a maré, porque estava fora do governo, independente nessa posição nacional. Então, o PPS chegou a essas eleições superando a cláusula de barreira, fazendo 2 senadores, porque a gente só tinha o senador Cristóvão, que infelizmente perdeu a eleição. Infelizmente mesmo. Infelizmente para o Brasil. O Brasil perde um quadro político de uma enormidade excepcional, principalmente num campo que nós somos tão carentes, que é o da educação. Quantos projetos tem o senador Cristóvão sobre o tema específico da educação hoje? Uma contribuição enorme, quer dizer, de repente o processo das eleições, essa visão aí de que todos os políticos merecem ser punidos, nisso paga o errado o certo pelo errado. O pecador e o justo. O pecador e o justo. E nessa visão assim, sem separar o joio do trigo, nós tivemos perdas enormes na vida política nacional. Então, nós perdemos o senador Cristóvão, que está integrado, ele é o presidente da nossa fundação, da Fundação Astrogildo Pereira, que discute, agora está lançando, inclusive, um produto novo, que é a revista Política Democrática online, né? E passa a ser uma produção mensal. Eu desafio qual é o partido político no Brasil que tem hoje uma produção mensal de artigos, revistas, debates sobre a conjuntura nesse país. Eu desafio. Nós temos em torno de 30 partidos, 12 agora perderam a cláusula de barreira, mas o nosso PPS tem uma produção intelectual. Ultrapassou a cláusula de barreira, como o senhor falou, e com essa produção intelectual. Por outro lado, teve a perda, não é, do Cristóvão Buarque, mas o partido ganhou na Câmara Federal 8 cadeiras, não é isso? Sim, 8 cadeiras e na Câmara Federal fez em 15 estados a superação da cláusula, né? E fez 2 senadores, né? São 2 senadores, um era uma mulher, não é? Que é a Elisiane, foi eleita senadora pelo Maranhão, e outro senador, ele é tão novo, tão jovem, porque ele foi eleito agora pelo Espírito Santo e é uma pessoa ligada à área de segurança, não defende o olho por olho, dente por dente, ele é uma pessoa que tem experiência, inclusive internacional na área de segurança, bastante jovem, nunca natureza humanista, né? Ele vem com uma visão nova sobre essa introdução da questão da política de segurança pública nacional. Isso vai ser muito importante também para o debate que vai ser colocado na ordem do dia, não é? Porque a questão de segurança é uma coisa que está aí na ordem do dia para todos nós. Então, nós temos um senador, há outros, porque com essa questão da cláusula de barreira, alguns partidos estão praticamente viabilizados, e você sabe que pela legislação
todo parlamentar que não vai ter liderança, que não vai ter nem tempo de televisão, poderá migrar para qualquer outro partido. E o PPS vem sendo procurado por diversos parlamentares, principalmente esses novos, que estão buscando. Essa semana mesmo eu estava em Brasília, nós tivemos diversas reuniões com outros quadros, inclusive senadores eleitos agora, primeiro mandato, que estão manifestando a posição por estar... De migrar para o PPS. Em partidos que se inviabilizaram para vir para o PPS. Então, são coisas que deverão acontecer aí nesses próximos 2, 3 meses, não é, de profunda discussão política, porque a questão política, a vida política, ao contrário do que a maioria pensa, ela não acaba, ela não termina na eleição. Numa eleição. Exatamente. Não termina na eleição. É como as pessoas falam, perdão interrompê-lo, equivocadamente, que ganhando de um partido numa eleição polarizada, o partido deixa de existir. O partido não deixa, as pessoas é que podem perder mandato ou simplesmente o partido, por não ultrapassar a cláusula de barreira, desaparecer, não é? Porque nessa coisa, Gorete, passa muito a imagem de que o princípio, o objetivo final de uma atividade política é apenas a construção do mandato. Olha, não é bem assim, né? Quantos na história política do nosso partido não tiveram mandato, foram grandes quadros políticos, sofreram, né? Temos um exemplo, o Jaime Miranda, que até hoje o corpo não apareceu nesse país, não foi entregue à sua família. Ele não tinha mandato de vereador, deputado, mas foi um dirigente político excepcional, tão importante que no período autoritário os setores mais atrasados, reacionários, resolveram por fim a sua vida, porque era incapaz de domar uma figura política com a capacidade que tinha Jaime Miranda. Então, não é o mandato ele é importante para a atividade política partidária, para a defesa de princípios, da representação das ideias do partido. Isto é fantástico. É importante, porque você colabora, inclusive, no momento das decisões. Aqui, hoje, no Brasil, se estabeleceu que a eleição mais importante é a do presidente da República. E nós esquecemos que o parlamento definirá os próximos passos desse país. O presidencialismo de coalizão coloca no Congresso Nacional uma força maior que da presidência da República. Sim. O presidente pode governar por meio de medida provisória, mas não se sustenta com isso. Então, o que se aprova no Congresso é que vai determinar a política econômica, as políticas sociais, enfim, a vida da população. Eu sempre digo o seguinte, o presidente ele não fecha o Congresso, mas o Congresso pode tirar o presidente da cadeira pelo impeachment, já fez isso aí. Já 2 vezes no país, isso ficou claro. Né? Então, e isso dentro de uma forma e uma atitude do que está estabelecido na Constituição. Então, o Congresso tem uma força. Por quê? Porque o Congresso dos 3 poderes é a mais importante casa do povo, porque é a ressonância das aspirações, dos interesses, da vontade, dos desejos da população. Não é? É o Congresso que vai balizar a orientação do futuro que o país precisa. Como, já que estamos falando do Congresso, essa nova composição do Congresso, o que pode sinalizar no tocante às discussões e os embates ou não com o presidente em questão? Olha, eu espero, houve uma renovação, mas as considerações que se faz sobre o atual Congresso é que será um Congresso conservador, né? Um Congresso que não vai avançar muito do ponto de vista dos desafios, das necessidades que o Brasil precisa. Se você considerar a análise das eleições, nós tivemos uma eleição em que questões de comportamentos balizaram mais do que das necessidades que o país está desejando e almeja. Então, se você estabelece no Congresso que tem uma bancada que cuida de determinado tema específico de comportamento, de intervenções secundárias,
É claro que esse Congresso vai perder. Vai perder. Na autonomia? Sim, vai perder na autonomia, porque ele precisa. Eu vivenciei 4 anos, eu fui deputado federal, 4 anos naquela casa. E se essas questões, elas são debatidas amplamente nas comissões e terminam desembocando no plenário do Congresso. Eu lembro muito bem de um ato de mudança de uma legislação que tratava do ato médico na Câmara Federal. E eu não sou médico e tive uma possibilidade rica de fazer uma mudança que claro, interessou profundamente, porque era uma distorção que tinha na legislação e o relatório, o substitutivo do relator, levava a um desastre. Os próprios médicos deputados que estavam na Câmara alegavam que os grandes partidos fizeram um acordo de liderança, mas o PPS não tinha sido chamado, então não estava quebrando nenhum acordo de liderança. E encaminhei um substitutivo em cima do artigo 10 do ato médico, que viabilizou a função e a profissão do médico hoje no país. E eu sei ser médico, não precisava ser médico para fazer o que é justo, o que é correto. Então, nós mudamos em plenário. Quer dizer, a mudança, a contaminação de um debate, de uma discussão, se ela é justa, termina você ganhando, ocupando o espaço. Você está entendendo agora? Então, isso precisa muito que você tenha agilidade, preparação, habilidade, percepção, senso, habilidade, tudo isso que precisa no legislador, né? Esse é o grande desafio que nós sempre achamos que ainda deixa a desejar muito em todas as casas legislativas do país. A começar das câmaras de vereadores. Nós precisamos, como sociedade, começar a repensar esse processo legislativo. Eu fui vereador também, sei disso. Aliás, é a mais importante casa legislativa, porque ela trata do dia a dia da população, uma relação mais do direta. Esgoto que passa na porta dela, não é? Da questão da sala, da sala de aula, do posto de saúde, da guarda municipal, da segurança, enfim. O legislativo, ele tem um papel enorme. Nós não somos, eu sou parlamentarista, defendo isso, acho que as grandes reformas nesse país tinham que começar com um aprofundamento do parlamentarismo. Infelizmente, no Brasil, quando trata de parlamentarismo, é em cima de crise. E geralmente quando você movida trata qualquer coisa de forma emergencial, eu acho que é assim, é porque já está perdido. Então eu não gostaria que o assunto e a questão do parlamentarismo fosse tratado dessa natureza. Pois bem, nós vamos chamar agora o professor Régis Cavalcante, o nosso primeiro intervalo, e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe Régis Cavalcante, ele que é presidente regional e dirigente nacional do PPS, o Partido Popular Socialista, que vai mudar de nome. Não é isso, professor Régis? Sim, vai. Por quê? Porque não é simplesmente uma mudança. Eu acho que alicerça, inclusive, essa sua pergunta, a construção que nós fizemos no início do bloco anterior, que é a questão dessa visão de uma nova forma partido. Se você for no estatuto, quase sempre as pessoas, até que se filiam, não usam o estatuto para se inteirar sobre a visão do partido, porque afinal quando você se filia no partido, você estabelece que terá uma ação, uma convivência em uma instituição. Há uma ideia. Há uma ideia. Há um propósito. Sobretudo o partido político. Eu sou muito resistente a essa questão de que os partidos políticos estão no fim. Não, o que está no fim é uma visão retrógrada, atrasada de se considerar a questão política no mundo. Não é? No mundo, não é só no Brasil, não. Os partidos políticos precisam de entender esse tempo, compreender esse time, mudar a sua visão, e mudança ela não se faz por oportunismo, ela se faz pelas extremas necessidades, pela própria conjuntura. O partido é algo em movimento. Não é? O PPS, quando ele fez a mudança lá em 1990, olha, nós estamos quase em 2020, né? Tem quase 30 anos isso. Né? Então, o PPS estabeleceu no seu manifesto, programa, no seu estatuto, que nós seríamos uma nova forma partido. Ora, o que é uma nova forma partido?
é algo que ainda não está definido, não está claro, não é ainda algo definitivo. Então, o que o PPS está fazendo, porque ultimamente muita gente, para ao sabor da conjuntura, ao sabor aí dos próprios processos, das rejeições ou não dos fatores políticos existentes, mudaram, tiraram o nome do partido, botaram até seguindo indicações de outros países, como é o caso de outras siglas partidárias. Mas que, na verdade, foi apenas uma mudança de nome, da sigla unicamente, sem um aprofundamento de que linha a tomar. Por isso que na nossa existência, na visão do PPS, é por isso que é um partido que tem uma credibilidade enorme, né, até porque há algo que sempre afirma em relação ao velho paredão, é o seguinte: a qualquer historiador cabe historiar a vida nacional, a vida da República, mas nenhum historiador pode relatar a história brasileira, da República Brasileira, sem citar a história de figuras como Jorge Amado, Graciliano Ramos, que passaram por esse partido, que tiveram uma existência, uma história nesse partido. Então, essa construção, ela é lenta porque ela é amadurecida, debatida. Então, por isso nós temos quase 30 anos que ainda não conseguimos deixar bem claro para a sociedade, e acho que isso agora se aproxima muito dessa nova visão, até porque no último congresso nosso, o congresso realizado o ano passado, o PPS decidiu que iria fazer essa mudança, porque ele abarcou nessas eleições... Pois não. Abarcou nessas eleições algo novo, que foram diversos grupos de movimentos na sociedade, como o Agora, o Renova BR, o Renova Brasil, os Livres, diversos blocos. Eu, inclusive, participei em São Paulo de um debate onde estava a Rede, o Novo, o PPS, participando. Havia nesse grande encontro mesas de representações dos partidos. Então, aquelas figuras que estavam nesses grupos, que participaram de diversas manifestações, movimentos cívicos no país, e precisariam ingressar em partidos políticos para conquistar um mandato, como de fato aconteceu. Né? Aconteceu. No PPS, há deputados, uns que não venceram as eleições, outros que sim, mas que são provenientes desses grupos que não eram partidos, e a legislação do Brasil é clara. Você só pode se candidatar se estiver num partido político. Eu tenho uma visão diferente disso aí. Eu acho que deveria ter candidatura avulsa. Isso exige também, o senhor, como um quadro que tem uma fidelidade já comprovada, são 35 anos, né, de PPS, e isso hoje em dia é algo muito... Sem nenhuma possibilidade de se aposentar, né, Glória? ainda tem isso, né? Pois é. E porque é raro encontrar quadros em partidos, né, que tenham tanta vivência como o senhor tem no PPS. Eu pergunto, essa mudança proposta de nome do PPS, isso inclui também a mudança programática do partido, em parte para atender também a essas novas realidades? Sim, em parte sim, em parte não, porque o partido ele pretende ser algo em movimento que abrace as diversas visões na sociedade, correntes. Hoje no PPS tem gente que é socialista, tem gente que não é, que é mais numa concepção liberal. Centro. O grande marco disso é você ter um partido que ele some essa visão plural e consiga apresentar para a sociedade propostas, alternativas que possam favorecer as mudanças que você, todos nós que estamos aqui acompanhando esse programa, essa entrevista agora, almejamos. Nós queremos o melhor, é da natureza humana, não é? Então, nós vamos fazer, por isso que nós estamos discutindo o manifesto, essa visão do programa, o próprio estatuto, porque o nome será uma consequência disso, não é? Pode ser
mantido o mesmo número do partido, 23, isso não é problema, porque isso é uma questão apenas da formação do processo da justiça eleitoral, que designa um número, e você termina votando por número, né? O candidato passa a ser um número. Então, mas não é o número, é a forma, o movimento. Então, pode deixar de ser partido para ser um movimento, é um nome forte. Há outros nesse sentido. Mas a questão não é o nome, é exatamente isso que você colocou. Ele pode ter posicionamentos que contemplem essas visões já alicerçadas e integradas ao partido nessas eleições. Porque nós tivemos gente do Renova, do Agora, né, do Livres, hoje agora com mandato dentro do partido, que vieram para o partido com esse indicativo de que haveria mudanças. Né? Nisso, inclusive, há uma participação até de um apresentador de televisão, que é o Luciano Huck, que acompanha, que está no Renova e que tem conversado muito com o PPS, com essa nova visão que vem sendo... Então, é um partido que vai abraçar, e é por isso, talvez por isso, que o PPS, por sua capacidade de renovação, que ele tenha, mesmo isoladamente, sem estar no poder, por ter tido, inclusive, posicionamento claro com partidos hegemônicos no campo da esquerda, que conseguiu superar a cláusula de barreira, diferente de outros partidos, inclusive do campo da esquerda. Pois é, que só conseguiu por meio de uma coalizão com partidos que não estavam nem aliados, né, nem politicamente, nem de outra forma. Mas eu pergunto, a cada eleição... acontece um movimento no Congresso que viabiliza algumas mudanças na lei eleitoral, né, alguns ajustes, e a reforma política tem sido sempre protelada. E, na sua opinião, a reforma política ela é necessária, como a maioria dos dirigentes nacionais colocam isso, e locais, mas o momento, o cenário político do país é favorável a uma reforma nesse momento? Algo que se demorou tanto para fazer e agora, nessa polarização não só política, mas como também da população, será possível fazer uma reforma à altura das necessidades do país? Isso é uma pergunta muito interessante, porque todo mundo xinga político, xinga a política, reclama dos partidos, mas quando você escolhe, você não estabelece uma regra para cobrar dos seus eleitos, dos seus deputados, uma postura que faça avançar essas transformações. Você viu nessa campanha, aliás, pense numa campanha que muito pouco debate sobre as questões que interessam ao Brasil foram aprofundadas. Sobre programas. Uma delas é a reforma política. E eu sou completamente favorável à reforma política. Eu lembro que em 2001, nós participamos de uma comissão de reforma política, era o presidente, o Fernando Henrique Cardoso, e essa comissão de reforma política até hoje não apresentou nada. E fizeram, foi um arremedo de reforma. Claro que teve uns avanços, por quê? Pela correlação de forças no Congresso, setores que não querem mudar, querem manter os seus cargos. Essa mini-reforma que fizeram aí foi para garantir a reeleição da maioria dos deputados. Unicamente. Fizeram até um fundo eleitoral que não existia no país. O PPS votou contra. Achava que não era necessário isso. Mas eles não fizeram a reforma que tanto nós almejamos no país. E a reforma teria que abrir a discussão sobre a forma de governo, porque esse presidencialismo de coalizão termina você estabelecendo tantos poderes ao Congresso que torna o presidente da República refém de um Congresso. Os últimos acontecimentos demonstram isso no país. Então, não pode, se o Congresso quer também participar do Executivo, estabeleça o parlamentarismo para ter responsabilidade. Porque é muito bom, eu jogo para a plateia, aprovo a legislação e as medidas que interessam os diversos segmentos da sociedade. Mas são antipopulares na maior parte. Mas as que não interessam a maioria da população, porque é da natureza humana, então eu me retraio e não faço as profundas mudanças que nós precisamos nesse país. Então,
o Congresso precisa fazer realmente uma reforma política. Agora, veja bem, essa cláusula de barreira que estabeleceu aí, que já cai aí em torno de 12, 14 partidos, vai se aprofundar em 2022. Em 2022, esta cláusula de barreira aumenta o percentual. Então, se caíram agora 12 a 14 partidos, devem cair muito mais. Você tem agora uma pulverização de partidos, né, quase 30 partidos no Congresso Nacional, e como você estabelecer esse presidencialismo de coalizão. Porque presidencialismo de coalizão nos Estados Unidos foi muito bom, mas lá aconteceu uma guerra de secessão. Então, alguns paradigmas foram quebrados. Hoje não, no Brasil é diferente, nós não tivemos nenhuma guerra de secessão e as diferenças são mantidas num chamado, entre aspas, equilíbrio dentro do Congresso Nacional, que não termina sendo equilíbrio de coisa nenhuma, porque nós estamos afundados numa profunda crise. Não discutimos nada que faça o país avançar. E quem quer que esteja na presidência da República é refém do Congresso. Sim, olha, tem uma outra coisa absurda, que o presidente governa provisoriamente, não é assim? Por quê? Porque é assim. O governo encaminha todo santo dia medidas provisórias. Quer dizer, nós somos um país de medidas provisórias. Isto tem sido, inclusive, objeto de estudos internacionais. E outra coisa, muito grave, porque nas últimas legislaturas, essas medidas provisórias passaram a fazer parte de um balcão de negócio desmoralizante para a vida nacional, para o Congresso, para o Congresso e para o presidente, para o governo. Isto é algo lamentável. Então, há de se fazer uma profunda reforma política no país. Eu não sei se esse Congresso que tomará posse no próximo ano vai ter essa capacidade de fazer. Mas se não fizer, nós vamos perder. Nós vamos perder. E é preciso que a sociedade que hoje não sai da rede social, não é? Está até tendo problemas físicos, porque fica ali eternamente e deixa de ter as relações pessoais desaparecerem. No campo virtual, a efervescência está é contínua. Permanentemente dentro da rede social. Comece a discutir essas questões, porque vai sair da rede social, terminou a eleição, acabou, e nós vamos deixar de discutir esses temas que são cruciais para a vida do país. É assim como os partidos, eles não deixam de existir porque terminou a eleição e definiu um vitorioso sobre o outro, sim, não é? Sim. Bem, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já o Frente a Frente está de volta. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o presidente regional e dirigente nacional do PPS, o Partido Popular Socialista, Régis Cavalcante. Professor Régis, falemos sobre as redes sociais que o senhor, na condição de candidato, a utilizou de uma forma, digamos assim, que não havia, como eu disse no início da entrevista, nem ódio, nem medo, tratando das questões, mas de uma forma civilizada, e isso é o princípio da política e da democracia, ganhar no argumento e não pela força. Como o senhor vê essa distorção existente nas redes sociais numa eleição polarizada que foi essa eleição presidencial? Olha, veja bem, essa questão das redes sociais é algo novo. Nesta eleição ela foi majoritariamente presente, não é? Você teve um candidato que praticamente fez campanha na rede social, não é? Houve uma presença muito grande nisso, mas é algo que precisa ser aprofundado pela sociedade. A rede social, e eu baseei muito essa coisa, olha, eu estou defendendo propostas, eu publiquei um livro na rede social de 56 propostas de como deveria me portar com o mandato de deputado federal, deixei isso lá registrado, está lá para que todos tivessem conhecimento, só que a rede social, ela não considerou esse debate civilizado. Nós tivemos, nesse processo, algo do que a gente pode chamar de milícias virtuais. Milícias virtuais? Milícias virtuais, sim, porque você, de parte a parte, você estabeleceu a produção de mentiras,
porque ela é natural num processo da difamação, da natureza humana, do embate, da disputa, que não deveria ser. A qualquer deveria ser preço, ético, não é? Na postura do olho por olho, dentro por dentro, a qualquer custo, seja, tudo vale, não é? É o vale tudo. Teve até uma candidata, uma época, disse que tinha que pisar na garganta, que tinha que fazer aliança com Satanás. Então, esta lógica, ela está profundamente equivocada, né? E nós passamos a eleição todo, o primeiro, o segundo turno, principalmente, sem discutir o Brasil. Você não sabe quais as propostas do presidente eleito. Você não sabe o que ele pensa sobre problemas cruciais do Brasil. Como nós vamos enfrentar essa questão. Se é algo que muita gente deixou de lado, escondeu, como se inserir no mundo globalizado? Como nós vamos inserir o nosso país? Um país que tem uma capacidade, uma potência enorme. É um país estratégico no mundo. O Brasil não vai ser ditadura. Esse discurso de mais fascista, menos fascista, essa coisa, ninguém vai levar esse país a um retrocesso. Aliás, eu custo aqui, às vezes resisto, mas vou falar. Eu não posso entender que, como uma instituição como as Forças Armadas, como o Exército Brasileiro, e eu tenho que considerar a informação dada pelo comandante em chefe das Forças Armadas, o general Vilas Boas, que em todo momento se refere ao processo constitucional brasileiro com o marco da Constituição. Da democracia. Da democracia. Então, seja qual for a visão mais retrógrada de querer... Não haverá espaço para retrocesso. Pode até querer estabelecer no Brasil um neoliberalismo dos fuzis, como aconteceu no Chile, do Pinochet. Uma postura autoritária, né? O autoritarismo. Mas acho que não é fácil isso, porque vai depender muito, Gorete, e a gente já viu, inclusive, nessa campanha, a reação de setores, quando ele coloca que as instituições se levantam. Nós temos aí uma Constituição de 88, que é um marco nesse processo como um todo. Então, há um amadurecimento na sociedade brasileira. As pesquisas, eu não estou falando aleatoriamente, as pesquisas mostram isso. As pesquisas mostram que um bem que o brasileiro preserva como indicativo na sociedade é a democracia. Então, eu não acredito em posturas autoritárias, mesmo que seja de um dirigente, mas não da sociedade. Não legitimada pela sociedade. Não será? Como se portará instituições como a OAB, como os jornalistas brasileiros? Aliás, ora, eu não posso comungar com visões autoritárias, como foi nessas eleições, de parte a parte, principalmente no segundo turno. Eu não acredito que você vá querer, e você não faz, alguns setores não fizeram nenhuma consideração sobre comportamentos de estados, nações que estão lá fora, como o que pensa um processo como a Coreia do Norte, a Venezuela, a própria Nicarágua. A Nicarágua, que todos nós, na América Latina fizemos toda uma defesa pela redemocratização, pela luta contra a ditadura do Somoza. E deu um retrocesso. E depois usar os mesmos métodos da ditadura do Somoza para se manter no poder. Então, as instituições no Brasil, elas não comungam com esse tipo de viés autoritário. Observação. E olha que o Exército sempre teve na história nacional, desde a Guerra do Paraguai. Não esqueçamos disso. Agora, nessa eleição, posições extremadas, não é? De um lado e do outro, né? Foram para posições mais à esquerda ou mais à direita e esqueceram o centro, esqueceram o equilíbrio. Se você observar no Brasil, presidentes como Getúlio, como Juscelino, próprio Jango, foram figuras políticas de centro. O centro não significa que não tenha
um indicativo, uma bússola. Não. O centro significa equilíbrio, posicionamentos para fazer avançar um país. É por isso que agora, no final do segundo turno, todo mundo estava buscando o centro desesperadamente, mas não se procura buscar fazer política de forma emergencial. Se faz com propositura, com programas, com posicionamentos antecipados. Pois bem, uma única pergunta sobre, nesse contexto, o papel da OAB. Você não acha que a OAB demorou muito para ter uma postura? Não se colocou meio de forma omissa nesse processo? Olha, o Brasil... Como a gente viu em anos anteriores, a manifestação direta, a participação da entidade. Porque quando você transforma as corporações apenas em políticas corporativas e os interesses apenas da corporação prevalecem, termina resvalando para a falta de visão mais ampla do contexto da sociedade. Claro que a antiga OAB da resistência e tal, não é a OAB hoje que tem se digladiado mais em posições reais, objetivas. Do corporativismo. E o corporativismo não atende aos interesses de uma nação unicamente. É apenas uma regra, uma bandeira corporativa. De uma categoria. Seja dela qual for. A política ela é bem maior, ela é bem mais ampla. Ela envolve os interesses desse país. E olha, o presidente que vai assumir tem que botar, quando sentar na cadeira lá, ele vai ter que lembrar o seguinte: 94% do orçamento do país estão comprometidos com obrigações, com responsabilidades de salários, com a Previdência. Como irá governar esse país a partir desta semana e a partir do 1º de janeiro? Esse é o grande desafio para nós brasileiros e as experiências que vamos tirar desse pleito eleitoral. Professor Régis Cavalcante, eu agradeço mais uma vez a sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Goretti. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, Frente a Frente.